Vai sem corte e sem edição. Vamos lá, vamos falar dessa derrota do Fluminense aí por 3-2 para a equipe do Atlético Mineiro lá em Minas. O planejamento do Fluminense é um lixo. É um lixo. Agora, nessa derrota para o Atlético Mineiro, ficou bem claro, ficou óbvio que o Renato decidiu nessas 2 semanas de taça sul-americana, que até ameaça a nossa classificação na taça sul-americana. A gente pode ir para um playoff, pegar um time muito mais qualificado do que a gente. Acho que qualquer um é mais qualificado. Estou até com medo do Aparecidense agora. Nem sei se o Fluminense vai ganhar o do União Espanhola no Maracanã. Nem sei nem se vai ter torcedor lá para assistir isso. E ele tomou a decisão. Vamos lá. União Espanhola mandou lá para o Chile um time reserva. Ficou com o time titular aqui, porque segundo ele nem viajou. Ficou aqui no Rio junto com os titulares. Eu precisava conhecer o time, precisava conhecer o grupo de jogadores e ficou com os titulares aqui. Foram lá para o Chile, empataram. Gol saiu no finalzinho, chute do Nonato. Quase que perde o jogo lá no Chile. Deixou 2 pontos lá no Chile. Num grupo fácil, que você já deveria até estar classificado já pelo tamanho e pela grandeza do Fluminense. Contra a Bolívia, teimosia, não há cobrança, o treinador faz o que quer, o jogador faz o que quer, toma a decisão que quer, o presidente é um leão contra influenciador, contra torcedor, mas com técnico e jogador é tiete. Só falta pedir autógrafo para jogador. Obrigado por conquistar isso, conquistar aquilo. Fluminense é o melhor emprego do mundo. Não há cobrança nenhuma. Aí faz o que quer. Daí na segunda semana, um jogo lá na Bolívia, o técnico não vou. O presidente não impôs, deixou à vontade de tomar a decisão, fica aqui no Rio de Janeiro, alegando, né, que precisava conhecer o grupo. Né? Também teve um negócio de ablação que ele passou, mas lá no Grêmio ele teve que viajar no ano passado. Mas tudo bem, né? A gente não somos médicos. Ele ficou aqui no Rio de Janeiro, segundo ele, né? Porque eu não vi isso em campo, treinando e conhecendo o grupo, né? Ele treinou tanto o grupo nessas 2 semanas no jogo contra o Botafogo e agora no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele não percebeu que o Canóbio não joga nada. E o Canóbio continua como titular da equipe dele. O Canóbio quase jogou o jogo todo. Não, o papo que o Keno ia ser titular da ponta esquerda, conversa fiada. Ele ficou 2 semanas cheias com o Canóbio em campo, no Rio de Janeiro, treinando com ele, e não percebeu que o Canóbio é um muro. A bola bate no Canóbio e volta, pô. O que ele fez nessa semana, cara? Pô, quando eu vi o Renato treinando lá, até deu até certo, né? Ganhou a Copa do Brasil, foi vice de Libertadores. A gente não viu o Renato treinando praticamente o clube. Ele ficava com a prancheta dele sentado no banco de reserva, com o boné dele, o Alexandre Mendes dando treino. Então, você via muito o Renato dentro de campo quando tinha um rachão, né? O time dele contra o time do craque do grupo. Ele de rachão, ele é ótimo. E eu começo a questionar o que ele fez durante essa semana. O mais genial que ele conseguiu extrair desse time em 2 semanas foi botar 3 volantes para jogar. E botar o time todo na defesa. E é para isso que você ficou a semana toda treinando a equipe, para botar um ferrolho, ficar ali todo mundo atrás da linha da bola. O Everaldo, aquele cone, aquele poste no ataque. O Everaldo recebeu uma bola na entrada da área, na meia-lua, e chutou, parecia um peladeiro lá do aterro. Cara, um cara horrível. Se o Kelvin, o tanque lá do Sub-20, for pior do que o Everaldo, porra, o Kelvin ele tem que ser doado pelo Mário. O Mário já gosta de doar jogador da base, então doa mais um, doa o Kelvin. Que ele não consegue ser melhor do que o Everaldo, amigo. Porra, aí parou, né? Renato ficou 2 semanas, ficou no jogo lá da Sul-Americana contra o União Espanhola, com o time titular aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o Canóbio nem viajou também para lá. Voltou com a alegação de que, não, vou ficar com os titulares aqui porque vou preparar o time para o jogo contra o Botafogo. Perdeu. Agora no jogo contra o time boliviano, time ruim para danar. Mandou um time reserva, mequetrefe, lá para Bolívia, também não foi. Ablação, sei o que, vou ficar aqui com o time preparando para o jogo contra o Atlético Mineiro. Vai lá para a Arena MRV e perde. Planejamento é uma merda. O planejamento é muito ruim.
Sabe quantos, nesse planejamento que o Renato fez do jogo contra a União Espanhola, jogo do Botafogo, jogo do São José e agora no jogo contra o Atlético Mineiro, esses jogos aí que ele abriu mão para ficar no Rio, preparando o time para Botafogo e Atlético Mineiro, sabe quantos pontos ele somou? Um ponto! Que foi um empate contra o União Espanhola, um gol do Nonato de fora da área. Quase que perde para a União Espanhola. Agora o Fluminense é o segundo colocado da Copa Sul-Americana. Eu não sei nem se vai ganhar do União Espanhola aqui no Maracanã. Não sei nem se vai ter torcedor para ir para o jogo. Porque como esse time tá jogando, porra, ficaram 2 semanas treinando, ele conhecendo o grupo, e ele não percebeu que o Canóbio não joga nada. Que o Canóbio é um muro. Mas ele fez um gol, Alexandre. Fez um golaço. O zagueiro deu um passe errado, ele aproveitou, bateu de primeira e fez o gol. O Canóbio tá enganando a gente até hoje, o Renato também, por causa desses gols. Ele só fez isso, até o gol do Atlético Mineiro no segundo tempo, foi uma marcação, como o pessoal gosta de dizer, fofa do Canóbio, que o cara passou pelo Canóbio como quis e fez o gol. Ele, numa preguiça danada para agarrar o cara, fazer uma falta ali na intermediária, permitiu que o cara chutasse de fora da área. E o restante, fez o gol, mas o restante do jogo todo, que ele, o Keno entrou no finalzinho do jogo. Absurdo, ficou falando, o Keno vai ser o titular da ponta esquerda, mas não. O Canóbio deve ser um leão de treinamento. Aqui no Rio de Janeiro o Canóbio deve marcar, correr, dar pedalada, dar bicicleta, para o Canóbio ser titular. Não é porque ele fez esse gol que eu vou achar que o Canóbio é o novo Doval do Fluminense. Não é. Pelo dinheiro que foi investido no Canóbio, esses golzinhos que ele está fazendo é muito pouco. O que o Renato percebeu em uma semana com um grupo aqui no Rio de Janeiro, porque ele não quis viajar lá para Bolívia, também a gente não é médico, né? Ele tinha a justificativa dele. O que ele soube preparar foi um Fluminense marcando atrás da linha da bola. Everaldo buscando a bola no setor de defesa, assim como o Cano fazia lá com o Mano Menezes, voltando para marcar. O Canóbio de secretário de lateral, fechando o lado esquerdo. O Arias, acho que o Arias sentiu alguma coisa no segundo tempo, porque o Arias estava irreconhecível no segundo tempo, ele estava forçando, ele estava jogando no limite dele, porque você sempre espera do Arias ele decidir em algum passe, alguma assistência. Estava bem forçado dentro de campo, mas muito pouco. É muito pouco, e o Renato precisa ser cobrado. Dificilmente vai ser cobrado pelo presidente, porque ele não é de cobrar jogadores nem técnico de futebol, né? Ele é muito, mas muito firme com o pessoal de fora, mas lá dentro do clube o jogador se sente à vontade para fazer o que quer. Não vejo o Fluminense com essa postura de cobrança, Paulo Angione, Mário, não, cara, longe disso. Não vai ter esporro do presidente, cobrança, ele chegando no CT exigindo nada. Isso aí, se num partido torcedor, cara, se não tiver a gente na mídia, na imprensa ou no YouTube reclamando, cara, o jogador faz o que quer, fica à vontade. Renato viaja se quiser. No Grêmio botaram ele para subir um morro. Mas o Fluminense é outra. Olha que lá ele é ídolo, hein? Aí, cara, você vai para um jogo desse contra o Atlético Mineiro, olha o cenário. O primeiro gol foi no segundo tempo. Primeiro tempo, o Fluminense praticamente todo, o Fluminense passou o primeiro tempo inteiro atrás da linha da bola marcando. O Fluminense deu um chute, foi o primeiro chute que o Fluminense deu, foi aos 37 minutos do primeiro tempo, um chute do Everaldo na meia-lua, que ele recebe a bola sozinho, ele domina, escolhe o canto e bate. Ele chutou lá para cima. Mas deu um chute no primeiro tempo e o chute foi para fora. Sabe quantos escanteios o Fluminense produziu no primeiro tempo? Nenhum. O Fluminense tinha 3 volantes e esses 3 volantes não deram a liberdade para que os laterais avançassem. Você tem 3 volantes, irmão. Cadê o Samuel Xavier lá na frente? Cadê o Fuentes lá na frente? Cadê essa gente subindo em bloco? Por que o Fluminense estava com 3 volantes e marcando tanto atrás? Centroavante atrás da linha da bola, o Arias atrás da linha da bola, o Canóbio também marcando. Aí passou o jogo, o jogo estava tão feito para o Fluminense puxar um contra-ataque,
roubar uma bola. O Fluminense até conseguiu roubar algumas bolas ali no início do primeiro tempo, mas depois o Fluminense só se defendeu. Isso até dificultou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele deu 4 finalizações, mas 4 finalizações para fora. O Fábio não teve trabalho nenhum no primeiro tempo, assim. O Fluminense não tomou susto. Mas também não jogou. Também não jogou, se fechou, ficou ali como um time pequeno que não... Eu até falei no pré-jogo, cara, Renato, bota o time para frente, tem a posse de bola, agride o adversário, se ficar se defendendo, os caras têm Scarpa, os caras têm o Hulk, os caras têm os jogadores ali com qualidade. A coisa estava até difícil para o Atlético Mineiro entrar no setor defensivo, porque o Fluminense tinha 3 volantes, e eles estavam tentando bola longa, fazendo um passe longo. A torcida do Atlético chegou no momento do jogo que a torcida do Atlético estava gritando vergonha, time sem vergonha, estava xingando os jogadores do Atlético Mineiro. E o Fluminense conseguiu a proeza de perder esse jogo. Num momento em que estava favorável, mas muito favorável para a gente, era só segurar a bola, prender a bola no meio de campo, para deixar o tempo passar, dar o contra-ataque certo para matar o jogo. Mas não soube fazer isso, um time que não é de garotos. Aí o Fluminense foi para o segundo tempo, né? O Fluminense se limitando a marcar, voltou marcando mais ainda no segundo tempo. Aí aos 10 minutos, o Canóbio, que era o pior disparado dentro de campo, aproveitou um erro da defesa do Atlético Mineiro e fez um gol de empate. Aliás, fez o gol, o primeiro gol foi do Fluminense. Fez o gol, abriu o placar. Aí, porra, maravilha. Primeiro tempo o time não chutou pro gol. Aliás, teve aquele chute do Everaldo. O Atlético Mineiro, quando chutou para fora. Aí, aos 10 minutos do segundo tempo, o Canóbio acha um gol. O Fluminense acha um gol aos 10 minutos. Pronto. Aí, a partir dali, o Atlético Mineiro avançou mais ainda. A torcida do Atlético começou a pegar no pé, chamando o time sem vergonha. E o Fluminense, ao invés de sair por contra-ataque, ou até adiantar essa linha, tumultuar mais aquele meio de campo ali para segurar esse ímpeto do Atlético Mineiro em busca do empate, que o jogador do Atlético estava ouvindo no escutador de pagode aqueles esporros todos da torcida, não, o Fluminense fechou mais ainda, recuou mais ainda as linhas. 1-0 o Fluminense, primeiro chute na direção do gol e a bola acabou entrando, impressionante, foi o chute do Canóbio, foi o primeiro chute do Fluminense na direção do gol aos 10 minutos do segundo tempo e a bola entrou. Aos 20 minutos, e o Galo ainda não finalizava na direção do gol do Fluminense, e aos 26 ele tirou o Nonato cansado para colocar o Hércules. Não entrou bem. Ele fez uma dupla alteração. Ele tirou o Nonato e tirou o Everaldo. Que o Everaldo em campo e nada é a mesma coisa. É dificílimo o setor de centroavante, hein? E colocou o Serna de falso 9. Primeira bola que o Serna recebeu, ele tropeçou na bola, aí teve o contra-ataque e acabou saindo o gol do Atlético. Aí aos 31 minutos, o gol deles, uma marcação frouxa do Canóbio na entrada da área, aí o Atlético Mineiro empata o jogo aos 31. Foi uma jogada lá no começo com o Serna tropeçando na bola. Aí o Canóbio deu uma marcação frouxa, o cara do Atlético empatou o jogo. Daí eu falei, porra, tava 1-0, deixou empatar, agora eles vão crescer e vão pra cima. E foi o que aconteceu. Aos 39, uma jogada pelo lado esquerdo, o cara chuta, o Fábio espalma pra frente, no reflexo. Acham que foi falha do Fábio, pode ser. Ele acaba uma pancada, um chute fortíssimo, ele salva do jeito que pode, a bola sobra na frente, e o jogador do Atlético vira o jogo, 2-1. Aí o Renato vai pro desespero. Aos 40 ele coloca o Bernal, aliás, ele tira o Bernal e coloca o Keno, aberto na ponta esquerda, ele tira um volante para colocar um atacante aberto, e tira o Canóbio para colocar o Renato Augusto. O Canóbio jogou até os 40 minutos, impressionante. Ele estava tão mal, daí ele fez o gol e ganhou o prêmio para ficar mais tempo em campo. Aí colocou o Renato Augusto para ali jogar, tentar alguma coisa no meio de campo. Estava 2-1 pro Atlético Mineiro. Aí aos 42 o gol do Serna. O Fluminense empata o jogo. Belíssima enfiada no início do lance. O Martinelli perde a bola, ele recupera e dá um passe magistral pro Serna. O Serna vai aos 42, toca na saída do goleiro. O Fluminense empata o jogo 2-2. Porra, beleza. O Fluminense abre o placar,
toma o gol do empate, aí toma a virada, empata o jogo, 2-2, empata o jogo aos 42. Um golaço, né? Um passe do Martinelli, a categoria do Serna para concluir. 2-2, aos 47 minutos o Fábio faz uma defesa espetacular com o pé. Salvou ali o cara sozinho, debaixo da trave, acho que ele cabeceou. O Fábio esticou a perna lá, Fernando Henrique, salva o gol da equipe da virada aí, mano, do terceiro gol do Atlético Mineiro, mas aos 40 lá vai pancada nos acréscimos. Eles fazem o gol de cabeça ali, o Thiago Silva atrás da marcação, o camarada se antecipou, o Thiago Silva e cabeceou. 3-2 o gol do Atlético Mineiro. Não dá, né, irmão? Você fazer o gol do empate, você fazer um gol com 10 minutos do segundo tempo, com o time todo na defesa, todo mundo fechado, todo mundo atrás da linha da bola, só marcando, você consegue fazer o gol, cara, o jogo tá feito pra você. Não tem como o adversário furar a tua retranca. Já que você propôs jogar igual um time pequeno, de várzea, com medo do Atlético Mineiro, então, porra, você se fecha ali e não dá esses vacilos. Aí você toma o gol do empate. E depois você empata. Né? Depois toma uma virada. Depois você empata o jogo aos 42. Você toma um gol aos 49. Porra, mano. O que esse cara fez durante a semana? O que o Renato fez durante a semana que ele passou? Essas 2 semanas que ele abriu mão da Sul-Americana para conhecer o grupo e treinar o grupo. Porque eu não vi nada diferente. Eu não vi um time propondo o jogo, eu não vi um time ofensivo, eu não vi um time criando jogadas ofensivas. O Fluminense só deu um chute a gol. Um chute a gol no primeiro tempo e foi para fora. Eu esperava outro Fluminense. Eu esperava um Fluminense jogando forte, em linhas altas, os volantes avançando, os laterais indo para a linha de fundo, com liberdade de jogar por causa da utilização desses volantes. É isso que eu imaginei. Mas a utilização do Nonato, do Bernal e do Martinelli era só para fechar. Só para fechar a entrada da área e dificultar as ações do Atlético. É muito pouco. É muito pouco para o Fluminense isso. É muito pouco. Não dá para você gastar tanto dinheiro com contratação, trazer um treinador que ganha mais de 1,5 milhão de salário para ele ficar uma semana inteira treinando um time para jogar na defesa contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro jogou mal. Quem disse isso não fui eu. Foi a própria torcida do Atlético Mineiro que falou. Vergonha, time sem vergonha. A torcida do Atlético estava xingando o time. Estava xingando o time. O Fluminense conseguiu tomar a virada, perder o jogo nos acréscimos para um time que estava sendo chamado de time sem vergonha. E teve a justificativa de ficar uma semana treinando. E treinaram o quê? Ou ficaram fazendo rachão a semana toda, os titulares aqui. Agora, contra a União Espanhola, é obrigação vencer esse jogo contra a União Espanhola, como era obrigação vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro. Porque fizeram esse planejamento e perderam para o Botafogo. Fizeram o mesmo planejamento e perderam para o Atlético Mineiro. Só somaram 1 ponto em 4 jogos. Somando o Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. 1 ponto. Qual é a justificativa? Qual é a desculpa? É gramado sintético? Hoje o árbitro prejudicou? Não, é incapacidade, é incompetência. É sacanagem com o torcedor. É falta de cobrança. É isso que é ruim. Deixa o like, se inscreva no canal. Tô indo embora. Flui!